Olá, quero agradecer à organização do quarto ciclo ibero-americano de diálogos contemporâneos, História, Historiografia e Memória, a ser realizado na cidade do Porto, de 26 a 28 de março de 2024. Estaremos apresentando o estudo intitulado Humanidades Digitais e o Fazer da História Indígena, Deslocamentos Indígenas nos Sertões do Ceará Grande, século XVII, século XVIII. Vamos iniciar com a apresentação do sumário, que traz uma pequena introdução, um tópico chamado Humanidades Digitais e a História Indígena, Diálogos Possíveis. O segundo tópico, a cartografia e as humanidades digitais. Terceiro tópico, mapeamento cartográfico dos povos indígenas do Ceará. Quarto tópico, cartografia dos deslocamentos e territorializações nos sertões dos Paiacus e considerações finais e as referências bibliográficas. Inicialmente, nós trazemos aí o mapa do Brasil, com a localização do estado do Ceará atualmente, que no século XVI até o primeira metade do século XIX foi capitania do Ceará Grande, anexa à capitania de Pernambuco, juntamente com outras capitanias do norte. Inicialmente, nós vamos introduzir a discussão sobre a questão contemporânea dos povos indígenas e suas reivindicações, que está na pauta do dia, a partir de suas reais interferências em outras problemáticas, como a questão climática, a questão ambiental, da biodiversidade e do conhecimento das populações tradicionais originárias. Portanto, esse estudo se coloca para o debate e para a reflexão sobre a referida temática. Diante disto, propomos o engajamento da luta social e de todos, que é fundamental em prol da defesa das várias etnias indígenas, e se colocar como sujeitos possuidores de uma memória histórica dos povos originários que necessitam de um amplo conhecimento histórico para subsidiar as manifestações da cultura e o modo de vida dos povos indígenas. Primeiro tópico, as humanidades digitais e a história indígena, diálogos possíveis. Faz exatamente uma provocação de que o estudo das histórias das humanidades digitais é necessário para a utilização pelo historiador. Né? Esse estudo está ancorado na proposta metodológica desenvolvida pelo professor Daniel Alves sobre a digital humanities e o fazer histórico na contemporaneidade, que propõe uma reflexão sobre o emergente campo da história digital e suas interfaces com as chamadas humanidades digitais e buscando, assim, ampliar o debate a respeito do impacto das novas tecnologias sobre a produção do conhecimento histórico e a contribuição do historiador, segundo Aquino, 2020, página 740. O segundo tópico, as cartografias históricas e as humanidades digitais, traz nesse estudo, que é de fundamental importância e imprescindível, a aproximação com a geografia humana e suas tecnologias, em específico a partir do uso da cartografia e da cartografia histórica, com o objetivo de realizar análise sobre a reconstituição e reconstrução dos mapas produzidos sobre a temática. Portanto, aplicamos a metodologia da cartografia dos deslocamentos através do mapeamento e localização e enquadramento dos espaços naturais dos povos indígenas e dos aldeamentos nos sertões do Ceará Grande. Mapeamento cartográfico dos povos indígenas do Ceará. O mapa de Curti-Nhenmanjur é a fonte fundamental para podermos fazer o registro espacial e temporal das localizações e deslocamentos dos povos indígenas no Ceará, que estão representados nesse mapa, e propomos a utilização desse modelo do mapeamento de Nhenmanjur como referência básica para a localização dos grupos indígenas no Ceará colonial.
Curtinini Manju, que identificou mais de 900 grupos indígenas e seus deslocamentos ao longo do século XVI e o século XX, né? Chegou no Brasil na primeira metade do século XX e começou a elaborar esse mapa, a qual finalizou em 1944. Ele trabalhando no mapeamento desses povos indígenas, tanto do Brasil, como da América Central, como da América do Norte. Ele identificou, no caso aí da Capitania do Ceará, 23 grupos indígenas e as suas localizações e os seus espaço temporal, a qual eles ocuparam esses espaços no Ceará. Foram eles o Aconguaçu, o Acriú, o Anacê, o Baturité, o Calabaça, o Canidé Genipapo, o Caratiú, o Cariú, o Chocó, o Icozinho, o Inhamum, o Jaguaribara, o Jucás, o Cariri, o Potiguara, o Paiacu, o Quixelô, o Heriú, o Tabajara, o Tremembé, o Jaguaruana e o Quixexel. Esses povos indígenas foram todos eles localizados e dimensionados no espaço-tempo entre o século XVI e o século XIX, início do século XIX. Nós temos aqui a representação do mapa do curso de Iemanjá, que foi publicado em 1987 pelo IBGE, e temos aqui uma circunferência em vermelho mostrando a ocupação territorial e o deslocamento das comunidades indígenas dos paiacus entre o sertão da Capitania do Ceará e da Capitania do Rio Grande, que vinha desde a ribeira do Choró, passando pela ribeira do Jaguaribe e chegando até a ribeira do Apodi, que era exatamente a concentração desses povos. Uma área bastante diversa, enorme pela sua quilometragem, e, de certa forma, esses povos eles tinham deslocamentos tanto sazonais, que vinham com períodos de chuva ou de seca, a qual, na seca no sertão, eles se deslocavam para o litoral para poderem ter alimento, principalmente nas colheitas da fruta do caju, né? E aí também da pesca. E quando começava a chover no sertão, eles retornavam para o sertão para poderem se alimentar da abundância das chuvas no sertão. Então, era um deslocamento muito grande entre esses dois territórios, dessas duas capitanias, a qual esses povos estabeleceram suas bases de ocupação e resistência e de luta contra o colonizador europeu. Então, esse mapa do Curso de Iemanjá é fundamental para entendermos melhor esse contexto. A cartografia dos deslocamentos e a territorialização nos sertões dos paiacus. Conforme o mapa do Curso de Iemanjá, que mostra algumas datações do período de ocupação, permanência e deslocamento das populações dos paiacus no sertão da referida ribeira, a localização dos paiacus data de 1666 como registro oficial, até 1704, na ribeira do Jaguaribe, a qual eles se instalaram não só na aldeia do Arerê, que fica no litoral da ribeira do Jaguaribe, depois retornaram para o Baixo Jaguaribe, na aldeia da Nossa Senhora da Anunciada, e depois foram para a missão do Montemor o Velho, que fica hoje a cidade de Pacajus, fica próximo ao litoral. Depois foram para a região serrana do Baturité, onde ficava a aldeia da vila de Montemor o Novo, isso em 1741 até 1762. E também foram deslocados para a ribeira do Apodi, na aldeia de Porto Alegre, que fica ao sul do Rio Grande do Norte, na fronteira com a Paraíba. E dessa forma, nós podemos perceber que esses povos eles se deslocavam constantemente, não só pelos deslocamentos sazonais, pelos deslocamentos forçados, que eram os aldeamentos missionários, né, iam de um aldeamento para o outro, de acordo com as necessidades
do Império Português, que estabelecia os regulamentos e, de certa forma, no século XVIII, o Diretório Pombalino, também que estabeleceu novas regras e diretrizes para esse contexto das populações indígenas. Nós vamos ver aqui o mapa dos deslocamentos, tanto na Ribeira do Choró, com a aldeia de Montemor o Velho e a aldeia de Montemor o Novo, a Ribeira do Jaguaribe com a aldeia de Nossa Senhora da Anunciada e também do Areré, aqui que fica já no litoral do Jaguaribe, e também dentro do aldeamento de Porto Alegre, dos Paiacus, na aldeia de Porto Alegre, e também à margem do rio Apodi e da Chapada do Apodi. Então, esses deslocamentos foram exatamente forçados, no caso dos aldeamentos missionários. As considerações finais, nós percebemos que as transferências e os deslocamentos desses povos indígenas não só contribuiu para uma estratégia do governo, do colonizador, do conquistador, como também configura como uma ação de resistência e luta dos povos indígenas no sertão do Ceará Grande e do Rio Grande. Dentro desse contexto, eles foram deslocados porque os conflitos estabeleciam essas normas. No entanto, eles lutaram e resistiram até o fim. Portanto, nós finalizamos esse estudo através dessa análise. Se nós temos aí o texto completo, se alguém tem interesse de ler, trazer mais discussões e debates sobre o tema. Nós temos aqui uma bibliografia extensa que contribui para a análise do tema. Nós queremos agradecer pela participação do evento e desejamos a todos boa sorte e agradecemos à organização e a todos os que fazem o 4º ciclo ibero-americano de diálogos contemporâneos. Muito obrigado.